Os Fundamentos da Oração, de Edward Bounds. Capítulo 1. A oração toma o homem por completo. Henry Clay Trumbull falou sobre o infinito nos termos do nosso mundo, bem como sobre o eterno nos termos da nossa vida humana. Anos atrás, em uma balsa, encontrei um amigo que o conhecia e disse-lhe que tinha visto Trumbull 15 dias antes, o qual mencionou aquele amigo. Ah, sim, disse meu amigo. Ele era um grande cristão, tão real, tão intenso. Esteve em minha casa anos atrás e conversamos sobre oração. Por que, Trumbull? Disse eu. Você não está dizendo que oraria se perdesse uma caneta e Deus lhe ajudaria a encontrá-la, correto? Claro que oraria. Foi sua imediata resposta. É claro que ele oraria. Não era sua fé algo real? Como Salvador, ele determinou sua doutrina firmemente ao tomar uma ilustração extrema para incorporar seu princípio, mas o princípio era fundamental. Ele confiava em Deus em tudo. E o pai honrou a confiança de seu filho, Robert Speer. A oração tem a ver com o homem como um todo. A oração toma o homem em todo o seu ser, em toda a sua mente, em toda a sua alma e em todo o seu corpo. A oração requer o homem por completo e o afeta com seus resultados da graça. Assim como toda a natureza do homem entra em oração, tudo que pertence ao homem é beneficiado pela oração. O homem deve se entregar a Deus em oração como um todo. Grande parte dos resultados da oração se dá naquele que se entrega a Deus, com todo o seu ser, com tudo que lhe pertence. Esse é o segredo da total consagração, e essa é a condição para uma oração bem-sucedida, do tipo que traz os melhores frutos. Os homens da antiguidade, forjados na oração, que fizeram grandes coisas acontecerem, que levaram Deus a fazer grandes coisas, foram aqueles que se dedicaram integralmente a Deus em suas orações. Deus requer e deve ter tudo o que há no homem para responder às suas orações. Deus exige ter homens com todo o coração por meio dos quais possa cumprir seus propósitos e planos no tocante à humanidade. Deus quer o homem integralmente. Nenhum homem de ânimo dobre deve se candidatar. Nenhum homem vacilante pode ser usado. Ninguém com fidelidade dividida entre Deus, o mundo e si mesmo pode orar como é exigido. A santidade é integral. Portanto, Deus quer homens santos, verdadeiros e de coração inteiro para seu serviço e para a tarefa da oração. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. É esse tipo de homem que Deus quer como líder dos exércitos de Israel, tipo por meio do qual a classe de oração é formada. O homem é uma trindade em um, e mesmo assim o homem não é trino nem uma criatura dupla quando ora, mas uma unidade. O homem é um em todos os fundamentos, atitudes e posturas de piedade. Alma, espírito e corpo estão unidos em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. O corpo, primeiramente, empenha-se em oração, uma vez que assume a atitude de orar. A prostração do corpo reflete na oração, assim como a prostração da alma. A atitude do corpo conta muito na oração. Embora seja verdade que o coração pode estar arrogante e soberbo, a mente desatenta e errante, a oração mera formalidade enquanto os joelhos estão dobrados. Daniel dobrava seus joelhos em oração 3 vezes ao dia. Salomão dobrou seus joelhos em oração na dedicação do templo. Nosso Senhor, no jardim do Getsêmani, prostrou-se naquele memorável período de oração pouco antes de ser traído. Quando há oração sincera e fiel, o corpo sempre toma a forma mais adequada ao estado da alma no momento. O corpo, nessa altura, se une à alma em oração. O homem como um todo deve orar. O homem em sua totalidade, vida, coração, temperamento e mente agem juntos. Cada parte individualmente e no conjunto se une no exercício da oração. A dúvida, a mente instável e os sentimentos divididos não fazem parte do caráter reservado e da conduta imaculada, mais alva que a neve, os quais são potências poderosas e a beleza mais própria para a hora privativa e para os desafios da oração.
Uma mente leal deve tensionar e adicionar a energia e o fogo de sua fé inabalável e indivisível a esse tipo de momento, o momento da oração. É necessário que a mente entre em oração. Em primeiro lugar, é preciso refletir para orar. O intelecto nos ensina que devemos orar. Ao pensar de forma séria de antemão, a mente prepara-se para abordar um trono de graça. O pensamento antecede a entrada ao lugar reservado e secreto e prepara o caminho para a verdadeira oração. Considera o que será pedido nesse momento confidencial. A verdadeira oração não deixa à inspiração o que será pedido naquele momento. Pelo fato de oração consistir em pedir algo definido a Deus, o pensamento surge em primeiro lugar. O que deverei pedir neste momento? Todo pensamento vão, perverso e frívolo é eliminado, e a mente é entregue por completo a Deus, pensando nele, no que é preciso e no que foi recebido no passado. Em cada passo, a oração, tomando o homem por completo, não abandona a mente. O primeiro passo rumo à oração é mental. Os discípulos deram esse primeiro passo quando perguntaram a Jesus certa vez: Senhor, ensina-nos a orar. Devemos ser ensinados por meio do intelecto, e na medida em que o intelecto é oferecido a Deus em oração, seremos capazes de aprender pronta e corretamente a lição da oração. Paulo espalha a natureza da oração sobre o homem todo, e deve ser assim. É preciso um homem completo para abraçar com compaixão divina a humanidade, as tristezas, os pecados e a morte da raça decaída de Adão. É preciso um homem completo para marchar em paralelo com a elevada e sublime vontade de Deus em salvar o gênero humano. É preciso um homem completo para permanecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, único mediador entre Deus e o pecador. Essa é a doutrina que Paulo ensina em seu manual de oração no capítulo 2 de sua primeira epístola a Timóteo. Em nenhum lugar da Bíblia aparece tão claro que é preciso um homem completo em todas as áreas de seu ser para orar como nesse ensino de Paulo. É preciso um homem completo para orar até que a tempestade que agita sua alma seja acalmada por uma bonança superior, até que o vendaval e as ondas cessem, como por ordem divina. É preciso um homem completo para orar até que tiranos cruéis e governos injustos tenham sua vida e natureza transformadas, assim como suas formas de governar, ou até que cessem de governar. É preciso um homem completo para orar até que clérigos soberbos, orgulhosos e carnais se tornem brandos, humildes e religiosos, até que a piedade e a seriedade rejam a igreja e o Estado, a casa e o trabalho, a vida pública e a vida privada. Orar é coisa de homem, é preciso homens viris para tal. Orar é algo santo, e são necessários homens santos para isso. Os homens santos é que se dedicam integralmente à oração. A oração é de grande alcance com sua influência e em seus efeitos de graça. É uma atividade intensa e profunda que envolve Deus, seus planos e propósitos, e que requer homens completos para executá-la. Nenhum esforço com o coração, a mente e o espírito divididos fará essa importante e celeste tarefa. O coração, a mente e o espírito, como um todo, devem estar engajados na oração, a qual é poderosa para afetar o caráter e o destino dos homens. A resposta de Jesus ao escriba sobre qual seria o primeiro e maior mandamento foi, como segue: O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30. Em uma palavra, o homem por completo deve amar a Deus sem ressalvas. Portanto, exige-se do homem completo fazer a oração que Deus requer dos homens. Todo o poder do homem deve se empenhar nisso. Deus não pode tolerar um coração dividido no amor que ele exige dos homens, nem pode suportar um homem dividido em oração. No Salmo 119, o salmista nos ensina essa verdade com estas palavras: Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. É preciso um homem de coração íntegro para manter os mandamentos de Deus e demanda-se o mesmo tipo de homem para buscar o Senhor.
Estes são os que são contados como felizes. É sobre esses homens que recai a aprovação de Deus. Trazendo o caso para si, o salmista faz esta declaração como prática pessoal. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 10. E mais adiante, nos mostrando sua oração por um coração sábio e compreensivo, nos diz seus propósitos no que tange à preservação da lei de Deus. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Salmo 119, versículo 34. Assim como se requer um coração íntegro oferecido a Deus, que lhe obedece alegre e integralmente, da mesma forma é preciso um coração íntegro para orar de forma eficaz. Por requerer o homem todo para fazê-la, a oração não é uma tarefa fácil. Orar é muito mais que ajoelhar e dizer algumas palavras do roteiro. Não é suficiente se ajoelhar e dizer palavras para orar. O coração deve concordar com os lábios, do contrário, não é oração. Orar não é uma tarefa leve ou insignificante. Embora as crianças devam ser ensinadas a orar desde cedo, orar não é uma tarefa infantil. A oração baseia-se em toda a natureza humana. A oração envolve todas as forças morais e espirituais da natureza do homem. É o que explica, de certa forma, a oração do nosso Senhor descrita em Hebreus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Leva apenas um momento de reflexão para vermos como tal oração do nosso Senhor baseou-se poderosamente em toda a força do seu ser, posta em prática em cada parte de sua natureza. Esse é o tipo de oração que leva a alma para perto de Deus e traz Deus para perto da terra. Corpo, alma e espírito são postos à prova e oferecidos como tributo à oração. David Brainerd faz este registro de sua oração. Deus me permitiu agonizar em oração até que eu estivesse molhado de suor, embora na sombra e num local fresco. O Filho de Deus no jardim do Getsêmani orava em agonia que tomou todo o seu ser. Chegando ao lugar, ele lhe disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas capítulo 22, verso 40 ao 44. Essa foi a oração que tocou cada área da natureza do Senhor, trazendo à tona todos os poderes de sua alma, mente e do seu corpo. Essa foi a oração que tomou o homem como um todo. Paulo estava familiarizado com esse tipo de oração. Ao escrever aos cristãos romanos, insta-os a orar como ele desta forma. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos capítulo 15, verso 30. As palavras "se unam a mim em minha luta" dizem muito sobre a oração de Paulo e de como ele se expressou. Lutem comigo. Não foi um pedido ameno ou algo desprezível. Tem a natureza de uma grande batalha, um conflito a vencer, uma grande batalha a lutar. O cristão que ora como um soldado luta um combate de vida ou morte. Sua honra, imortalidade e vida eterna estão aí. Isso é orar como um atleta lutando pela maestria e pela coroa enquanto combate ou participa de uma corrida. Tudo depende da força que ele aplica. Energia, entusiasmo, rapidez, todo o poder de sua natureza está empenhado nesse objetivo. Todas as forças são estimuladas e tensionadas ao máximo. Pequenez, coração dividido, fraqueza e preguiça estão ausentes. Assim como é preciso um homem completo para orar com êxito, também é o homem completo que recebe os benefícios dessa oração. Como cada parte do complexo ser humano se conecta à verdadeira oração, assim cada parte da mesma natureza recebe bênçãos de Deus em resposta a tal oração.
Esse tipo de oração engaja todo o nosso coração, nosso pleno consentimento para ser do Senhor e cada um dos nossos desejos. Deus atenta para que, quando o homem todo ore, por sua vez o homem todo seja abençoado. Seu corpo se apropria da bondade de orar, pois muito da oração é feito especificamente pelo corpo. Alimento, vestidura, saúde e vigor surgem em resposta à oração. Ação mental nítida, pensamentos corretos, entendimento iluminado e os poderes de um raciocínio seguro vêm da oração. Orientação divina significa que Deus trabalha na mente de forma tão impressionante e comovente que podemos tomar decisões sábias e seguras. Conduz os humildes na justiça. Salmo de número 25, versículo 9. Muito da oração dos pregadores tem sido auxiliada exatamente nesse ponto. A unção do santo que vem sobre o pregador revigora a mente, abre o pensamento e habilita a expressão oral. Isso explica como homens do passado tinham limitado o ensino, tinham grande liberdade do espírito ao orar e pregar. Seus pensamentos fluíam como correntes de águas. Todo o seu maquinário intelectual sentia o impulso da graciosa influência do Espírito Divino. E, obviamente, a alma recebe grandes benefícios por meio desse tipo de oração. Milhares podem testemunhar tal afirmação. Por isso, reiteramos que, assim como o homem por completo se achega à oração verdadeira, sincera e eficaz, também o homem completo, alma, mente e corpo, recebe os benefícios da oração.